Então, para a gente ir aquecendo o nosso encontro de hoje, só para lembrar que nós estamos falando esta semana sobre a fé como uma força para a maturidade, para amadurecimento. Então, já falamos como Deus ele intenciona que todas as coisas alcancem o seu estágio de plenitude, sua condição, de formação plena, para que então possa funcionar plenamente, completamente segundo o propósito, segundo o objetivo final. E não é diferente também em relação à nossa fé. A nossa fé precisa crescer, precisa ser desenvolvida, precisa alcançar um estado de maturidade. E mesmo em maturidade, a fé continua sendo ampliada, amém? Compartilhada, multiplicada. Então, sobre isso que nós estamos falando, e eu gostaria de perguntar para vocês que participaram na segunda-feira da nossa live, eu dei uma continuidade, falando sobre alguns princípios que nós estamos identificando, na vida de Daniel, nesse desenvolvimento, nesse crescimento, nessa maturidade na fé. Então, falamos no capítulo 1 de Daniel, quando ainda jovem ele é levado cativo à Babilônia, e ali ele é colocado para servir no palácio do rei, e como ele é ali experimentado na sua fé, e em todo o livro de Daniel você vai vendo essa progressão de fé na vida de Daniel, ao ponto de você ver ali princípios, características muito bem estabelecidas que demonstram uma fé que está em um processo de maturidade, de amadurecimento. E eu gostaria de ver aqui com vocês, quem lembra algum dos princípios, você pode compartilhar um dos princípios que nós colocamos aqui, amém? Por exemplo, no final da live passada, eu falei sobre o princípio da oração, a necessidade de nós cultivarmos uma vida de oração contínua e eficaz, porque sem ela, de fato, a fé vai desmoronar, amém? Porém, há outras coisas que estão relacionadas aí, queria ver se vocês lembravam, ou lembram, para poder compartilhar aqui comigo, tá bom? Deixa eu ver quem mais está chegando aqui. Glória a Deus. Antes de entrarmos na palavra de hoje, irmã Maria José, bom dia, irmã Maria José, Deus abençoe. Glória a Deus. O Luiz está colocando aqui, o pastor Luiz, dizendo é isso aí, dia 23, o encontro online sobre o ministério apostólico. Esse pessoal gosta de falar do apostólico, amém? Então vamos estar falando sobre o apostólico numa live com o pastor Luiz, dia 23. Depois, pastor, manda aí para mim o bannerzinho e eu vou estar divulgando aqui, o folderzinho para a gente colocar aqui em nossas redes sociais, tá bom? Amém. Olha, glória a Deus. O Manuel falou aqui, identificação do nosso propósito. Amém. Muito bom. Essa nós falamos domingo à noite no culto, que é um princípio importante. Enquanto você ainda não tem clareza, do propósito de Deus, porque às vezes nós entramos em algumas estações, em algumas temporadas, onde nós, a princípio, não temos clareza do propósito, da finalidade daquilo, por que Deus está permitindo. Então, a necessidade de nós encontrarmos um propósito através de um ponto de fé e nos mantermos firmes aí, e com certeza isso vai ter um desdobramento e Deus vai esclarecer o seu propósito para nossas vidas, amém? Pois é o desejo de Deus que nós possamos experimentar, conhecer e viver a sua perfeita vontade para nossas vidas, amém? Olha, o irmão Valdir está compartilhando aqui conosco, é isso mesmo, irmão Valdir, a concordância em oração, esse ponto muito importante, principalmente agora que nós estamos guerreando pela nossa fé, a necessidade de nos unirmos em uma oração de concordância, modelarmos, aquilo que nós aprendemos nesses dias, a fé amã, aquela fé que nos une, que nos firma em concordância, em unidade de fé na palavra que o Senhor liberou, na palavra que o Senhor tem declarado, a importância disso, amém? Olha, aqui também está conosco o pastor Walter, bom dia, pai, está colocando aqui a shalom, filhão, beijo no teu coração, no coração da Valéria, que o Senhor abençoe toda essa casa, esse ministério abençoado aí de Jaú, amém? Olha aqui a Elma, falou sobre as 6 chaves de tempo de transição, muito boa essa palavra, tá gravada, viu, gente? Tá ali todas as lives que nós estamos fazendo, assim como as mensagens no cultos,
Todas estão sendo postadas ali no nosso canal do YouTube, no meu canal do YouTube. Você pode ali ter acesso a todas as lives, a todos os nossos encontros, todas as ministrações. Amém? A Marlene, né? A Gal também está colocando aqui, ó, concordância em oração. É isso mesmo. Também conosco a irmã Marlene. Deus te abençoe, Marlene. Bom dia. Pastora Carmélia também, graça e paz, filha. Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom, queridos, temos aí já bastante pessoas conectadas conosco e eu vou então entrar no tema de hoje. Lembrando que nós paramos justamente no momento em que uma crise, né, se instaura na nação, né, no povo da Babilônia, e isso vai atingir principalmente os sábios, né, dos caldeus, e entre eles estão ali os jovens hebreus, né, entre eles Daniel. Todos eles estão correndo perigo de vida, perigo de morte, né? E nesse momento, quando vem essa notícia, o que eles fazem é justamente, Daniel pede um tempo para que ele possa orar, buscar a Deus. Ele se reúne com esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e ali eles entram em oração de concordância para buscar, né, a intervenção de Deus nessa situação. Então colocamos alguns princípios importantes aí e hoje eu quero dar continuidade, né, como eles buscam a Deus e como Deus de fato responde, e a maneira como Deus responde por meio da sua misericórdia e demonstrando o seu poder, porque sempre, queridos, quando nós nos unimos em fé na palavra que Deus está liberando, né? Então, quando nós nos firmamos por meio da fé amã, né, na palavra que está sendo liberada, então Deus também, Ele nos põe a salvo, Ele nos põe em segurança e Ele mesmo confirma a palavra em nossas vidas, batalhando por nós, batalhando pela nossa casa. Então, quando nós precisamos de um resultado corporativo, nós precisamos de uma unidade de fé também corporativa. E foi exatamente isso que Daniel fez. Ele identifica aqueles que podem compartilhar com ele da mesma fé e se unem aí em fé, nesse ponto de fé, para buscar ao Senhor. E o Senhor, de fato, responde, demonstrando o seu poder, a sua misericórdia, revelando a Daniel o sonho que Nabucodonosor tivera, assim também a interpretação. Então veja que era justamente isso que o rei queria, que Nabucodonosor desejava. Ele queria alguém dentre os sábios que pudesse dar a ele, né, o sonho e o significado desse sonho. E então Deus revela a Daniel, e no momento em que Daniel recebe essa resposta de Deus, a revelação do sonho, assim como a sua interpretação, nós vamos ver aí como Daniel, ele evidencia, né, ele demonstra, ele dá sinais de que a sua fé está sendo de fato processada em maturidade, com a atitude que ele tem. E aí eu entro especificamente no tema de hoje, a importância de nós estarmos na ordem estabelecida, ok? A palavra é essa, né? Marque essa palavra aí no seu coração, a importância de nós estarmos na ordem estabelecida. Quando eu falo de ordem, eu estou falando da disposição correta, organizada e ordenada das coisas, para que elas possam ter o seu bom funcionamento. É necessário nós, principalmente como povo de Deus, identificarmos a ordem estabelecida por Deus para todas as coisas. A sua palavra demonstra que Deus é um Deus de ordem. No princípio, Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia. E a partir do momento que Deus começa a criar, Ele logo começa também a ordenar. Então, quando Deus libera a palavra criativa, imediatamente Ele começa a ordenar o dia, a noite, né? A separação entre o dia e a noite, o sol e a lua, as estrelas, a água, né? A terra. Você percebe que Deus começa a ordenar aquilo que estava em desordem. Então, observe que Deus, Ele sempre traz por meio da sua palavra uma ordem estabelecida. Por exemplo, na igreja, e Deus, né, estabeleceu, essa palavra estabelecer ali em Coríntios, por exemplo, né, primeiro apóstolos, né, em segundo profetas, em terceiro mestres, e assim sucessivamente, ele vai declarando ali as funções e ministérios, enfim.
está revelando uma ordem estabelecida por Deus, né? E nós, como homens, não podemos atentar contra a ordem estabelecida por Deus. Então, muitas vezes, nós temos que identificar os protocolos estabelecidos e respeitarmos esses protocolos. Então, é certo que Daniel recebera a resposta de Deus, né? Veja que ele foi distinto, favorecido por Deus, ele foi, de fato, alguém que trazia consigo, né, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, a resposta para o pedido do coração do rei, e isso poderia trazer a solução, né, e como de fato trouxe para todos os sábios, não só para Daniel, não só para os seus amigos, mas para todos os sábios, para toda essa comunidade que estava correndo risco aí. Então, o que acontece? Mesmo ele tendo recebido de Deus uma palavra, mesmo ele tendo recebido de Deus uma revelação, ele se sujeitou, escute-me por favor, ele sujeitou ao protocolo estabelecido. Então ele vai até o guarda, né, o capitão da guarda, e pede permissão para estar diante do rei. Então Daniel ganha acesso ao rei como aquele que de fato foi escolhido para estar diante dele. Né? Como eu disse, ele é distinto, ele, né, foi favorecido e de fato tem a resposta que o rei solicitou. Mas ele não pode, e ele decide não comparecer perante o rei por conta própria. Amém? Então, agora eu tenho a resposta, eu tenho a solução, eu tenho aqui o entendimento da coisa, então deixa que eu vou para a cabeça. Não, ele segue o protocolo, amém? E ele espera o momento certo, ele espera ser convidado, sem nenhuma imposição, nenhuma suposição, sabe? Ele não reivindica esse direito só porque ele tem aí uma revelação, porque ele traz consigo uma unção de Deus. Então, nenhuma atitude, né, de alegar que o seu dom justifica uma exceção aí ao sistema, ao protocolo. Em vez disso, você observa a atitude humilde, né, de Daniel na tentativa, sem nenhuma arrogância, de falar com Nabucodonosor. Então, quando ele está diante do rei, todo o tempo Daniel, né, se mantém nesse espírito de ordem, conferindo somente a Deus o crédito da revelação do sonho de Nabucodonosor e da sua devida interpretação. Em nenhum momento você vai ver isso em Daniel capítulo 2, convido depois você a meditar nessa palavra. Mesmo Daniel tendo sido favorecido por Deus, mesmo Daniel estando debaixo da operação, da unção, tinha um dom tão tremendo que era, sabe, o conhecimento do sonho, né, e a interpretação desse sonho. E a gente sabe da importância, né, como significativo era esse sonho nos propósitos, né, nas nações, em relação também ao propósito de Deus e do seu reino. Então, mesmo aí Daniel, né, ele continua num espírito de humildade, se sujeitando à ordem e conferindo somente a Deus o crédito da revelação do sonho e da sua devida interpretação. Então, sem compromisso com a ordem, o que vai acontecer? Nós vamos muitas vezes desperdiçar aquela graça, aquela unção que Deus colocou, aquela palavra que Deus liberou sobre nossas vidas. Então, seu compromisso com a ordem provoca uma fé, inclusive desafia o próprio rei Nabucodonosor a acreditar em Deus. Amém? Então, todo tempo o crédito Daniel dá a Deus. Olha, rei, não, isso não pode ser dado ao homem, não é do homem, homem nenhum pode fazer, mas há um Deus nos céus, há um Deus nos céus, e Deus deu a você, sabe, o saber o que vai acontecer nos próximos tempos. Então, quando você vê Daniel se portando aí, você vê esse processo de maturidade, amém? Esse jovem, esse menino que vai amadurecendo na sua fé diante das provas, diante dos desafios, diante dos acontecimentos. Lembrando que Daniel estava aí nessa situação não porque ele havia provocado ela, amém? Ele não havia feito absolutamente nada que fosse merecedor de tamanha punição. Primeiro, ele foi levado contra a sua própria vontade, da sua terra a uma terra estrangeira. E agora ele está dentro de uma cultura totalmente diferente da sua cultura, está servindo, né, por imposição
porém a gente sabe que em todas as coisas Deus tem um propósito perfeito, segundo o que Ele tem estabelecido, designado para nossas vidas. Então, mesmo a princípio, sem Daniel entender muito bem qual era o propósito, ele encontra um propósito e através, do seu ponto de fé, ele vai vivenciando esses testes. E justamente pela posição que ele tem em Deus, pela posição que ele tem no chamado de Deus, isso nós falamos na segunda-feira, no nosso encontro de segunda-feira, por causa dessa posição que ele tem em Deus, é que algumas lutas estão determinadas sobre a sua vida, algumas provas certamente virão, não por conta de Daniel, mas por conta da posição que Daniel tem no chamado e no propósito divino. Assim também acontece comigo, assim também acontece com você. Não é por nossa causa, mas é por causa do chamado de Deus nas nossas vidas. Então, muitas lutas nós vamos ter que lutar, muitas perseguições nós vamos ter que sofrer, muitos testes nós vamos ter que enfrentar em função justamente do chamado de Deus, da posição que nós temos no Senhor. Então, o que acontece é que você vê aí Daniel justamente, não reclamando, não murmurando, não questionando, mas se colocando diante de Deus e aceitando essas provas, esses desafios e aproveitando de todas essas situações para levar a sua fé a um processo de maturidade. Amém? Então, se você deseja amadurecer na sua fé, uma das melhores maneiras de fazê-lo é operando em ordem, é se sujeitando à ordem. E aí nós precisamos ter um coração ensinável, amém? Um espírito humilde, ande com humildade e nunca procure usar a sua unção, o dom que Deus deu para a sua vida como um palanque de acesso, como algo que te dá o direito de você passar por cima, das estruturas de protocolo que Deus tem estabelecido, seja na família, seja no ministério, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. Tudo tem que funcionar de acordo com a sua devida ordem. Amém? Uma unção pode ser grande, pode ser poderosa na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus, mas não é maior do que a ordem estabelecida por Deus. Então, como Deus estabeleceu a ordem no Espírito, é esperando que você e eu observemos isso na vida natural. E quando nós, de fato, reconhecemos essa ordem e nos sujeitamos a essa ordem, na verdade, não é que nós estamos aí nos rebaixando diante dos homens, diante das pessoas, mas é que nós estamos reconhecendo a Deus, amém? Reconhecendo a ordem divina, e aí nós nos sujeitamos, e fazendo isso nós estamos honrando a Deus. Então, quando honramos as nossas lideranças, quando honramos os nossos pais, quando honramos, aqueles que estão postos por Deus nas nossas vidas, seja na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, nós estamos de fato reconhecendo que há uma ordem, há protocolos e nós nos sujeitamos a esse protocolo. Nenhum dom, nenhuma habilidade, nenhum talento é direito, dá um direito para mim ou para você, para que nós possamos negligenciar, abusar, extrapolar os protocolos estabelecidos. Então, observe todo o requerimento, todo o protocolo que está estabelecido. E se você puder ser fiel o suficiente para amadurecer nisso, Deus vai te confirmar, é Deus que vai te dar o acesso, é Deus que vai promover, é Deus que vai abrir as portas, é Deus que vai exaltar. A exaltação do homem não vale a pena, amém? Então nós queremos de fato a exaltação de Deus das nossas vidas, e nós aprendemos na palavra que o caminho para a exaltação de Deus nas nossas vidas é nós de fato andarmos nessa humildade. E um ponto positivo, significativo, que evidencia a nossa maturidade na fé, é justamente quando nós nos sujeitamos às ordens estabelecidas, aos protocolos estabelecidos, e assim Deus vai confirmar isso em nossas vidas. Amém, queridos? Lembra daquilo que aconteceu com Jesus e João Batista, quando João Batista estava batizando nas águas, para arrependimento, para a conversão. Então as pessoas, as multidões afluíam para João
E ele então estava ali estabelecido por Deus para preparar o caminho do Messias, o caminho daquele que viria estabelecer de fato o reino. Então o próprio rei Jesus chega a João Batista para ser batizado. Amém? E é interessante porque João, ao ver Jesus, sabendo quem ele era, declara: o Senhor vem a mim, eu é que deveria ir, eu que deveria me sujeitar. E aí então o Senhor Jesus responde: não, agora convém cumprir toda a justiça de Deus. Sabe? Há uma ordem estabelecida, há um protocolo estabelecido. Uau, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo, o ungido do Pai. Ele poderia sair simplesmente e fazer o que ele foi chamado para fazer, sem dar, sabe, sem prestar contas a ninguém, sem se reportar a ninguém, mas ele vai até João Batista, amém? E ele diz: agora convém cumprir toda a justiça. Sabemos que Jesus não tinha pecado. Por que ele se batizou se o batismo era um batismo de arrependimento? Não havia necessidade de Jesus se arrepender, porque ele já tinha uma mente totalmente renovada pela palavra de Deus que habitava na sua vida, até porque ele mesmo era o verbo encarnado, a palavra encarnada, não é isso, meus amados? Mas ele diz assim: agora convém cumprir toda a justiça. Que justiça é essa? Ora, há uma ordem estabelecida por Deus, e essa ordem foi dada por Deus na vida de João Batista para ser aquele que iria ser o precursor do Messias. Ele viria para preparar o caminho. Então a estrutura de autoridade, sabe, estava estabelecida por Deus ali na vida de João. Então quando Jesus vai até João, ainda que de fato João era menor do que Jesus, e Jesus se humilha, né? Tem essa disposição de se sujeitar e dizer: ei, me batiza, eu também quero, eu preciso disso. Na verdade você vê, né, o Filho de Deus seguindo de fato o protocolo, porque ele estava ali como filho do homem, ele estava ali como alguém como um verbo que se fez carne, mas totalmente sujeito à palavra divina, à ordem divina. Então João o batiza, e depois que João batiza, o que acontece? Os céus se abrem, amém? O Espírito Santo vem sobre Jesus em forma de uma pomba, e aí há uma voz que se ouve dos céus dizendo: este é o meu filho amado, em quem minha alma se alegra, em quem minha alma se compraz. Então Deus estava se alegrando com a humildade, com a sujeição, com a disposição de Jesus em seguir a ordem estabelecida. Então é como se ele estivesse ali buscando a autorização daquele que representava a autoridade de Deus naqueles dias, e essa autoridade de fato era João. Então Jesus não sai para o ministério, ele não sai para cumprir a sua missão sem que primeiro ele siga a ordem estabelecida. E veja como Deus honra Jesus nisso, amém? Então o ungido de Deus, por isso que eu disse agora há pouco, nenhuma unção, por maior que seja, é maior do que o protocolo, do que a ordem estabelecida por Deus e a sua palavra. Portanto, nossa unção, os nossos dons, nossa habilidade e até o nosso chamado, eles precisam estar sujeitos a uma estrutura de ordem para que eles possam funcionar corretamente, plenamente. E isso nós vemos claramente na vida de Daniel. Então, em nenhum momento Daniel, sabe, reivindicou o direito, sabe? Ele não disse: olha, vocês têm que me ouvir, vocês precisam, eu tenho a solução, eu tenho a resposta, eu tenho a palavra de Deus me revelou, Deus me mostrou, eu vou fazer, vocês têm que me ouvir. Não, não, não. Olha, se vocês quiserem, se houver uma oportunidade, eu posso compartilhar com o rei aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, em humildade, ele espera o tempo certo, ele espera o momento certo, ele segue todos os requisitos, amém? Todos os protocolos, e ele é levado até a presença do rei, do imperador, aquele homem tão poderoso, falando na estrutura de autoridade humana. Porém, em todo tempo, Daniel não usa isso para chamar a atenção para si mesmo, para se promover ou para tirar benefício pessoal. Em todo tempo ele reconhece Deus, amém? Ele atribui a Deus, ele fala: olha, não é porque em mim, não é porque eu sou sábio e mais sábio do que os sábios, porque eu sou o homem, não, 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 não,
é Deus, é Deus. E Deus deu a você, ó Rei, o saber o que há de acontecer nos próximos tempos. Então, queridos, receba esta palavra no dia de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando uma ordem está alinhada com a palavra de Deus, sabe, nós precisamos reconhecê-la e entender que fazendo isso nós estamos honrando as estruturas de autoridade, e uma vez que reconhecemos e honramos as estruturas de autoridade, na verdade nós estamos honrando aquele que estabeleceu toda a autoridade, o nosso Deus, o nosso Senhor. Que você receba esta palavra em nome do Senhor Jesus, que esta palavra possa te edificar, possa agregar algum valor à sua vida nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver aqui quem está conosco. Olha só, irmã Fátima. Fátima, Deus te abençoe. Fátima lá de Curitiba, também desde os tempos da juventude, da mocidade. Um beijo, querida. Deus abençoe você, toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Então, essa palavra falou aí no teu coração, alguma coisa que você identifica de positivo, significativo para você nesta palavra? Então, o tema de hoje é a importância da ordem nas nossas vidas, de nós estarmos em ordem, amém? Então deixa eu ver aqui, faz aí o seu comentário, deixa eu ver aqui como essa palavra está chegando aí no teu coração, amém? Olha a Elma colocando aqui, ó, obedecer o protocolo nos permite operar debaixo de uma cobertura que faz toda a diferença. Exatamente, é o próprio Deus que opera aí, amém? Então nós estamos falando justamente de fé, de maturidade na nossa fé, amém? Às vezes eu vejo pessoas, né, que são uma bênção de Deus, têm unção, têm dom, mas às vezes não se sujeitam às ordens estabelecidas, né, aos protocolos estabelecidos, e acham que porque têm o dom, porque têm uma unção, eles estão acima da ordem estabelecida. Irmãos, isso é muito, muito perigoso mesmo, muito perigoso, né? Isso já aconteceu uma vez nos céus e a gente sabe qual foi a consequência de tudo isso. Então, toda a unção, né, o querubim ungido achou que ele tinha o direito, que ele precisava estar, que ele precisava ser reconhecido e não esteve ali sujeito à ordem divina, e a queda foi violenta. Então, desde então, o que o diabo tem feito é justamente isso. Ele tem nos induzido a humanidade a quebrar a ordem divina, a negligenciar e desrespeitar a ordem divina. E quando nós quebramos a ordem, o que vem é desordem, né? O que vem é consequência. Então é interessante porque quando você está na ordem, né, o que vem é o depois, é aquilo que está estabelecido na ordem para acontecer. Então o que vem de fato é o resultado. Agora, quando a gente opera em desordem, o que vem são consequências. E consequências, querido, então não há nada que a gente possa fazer a não ser ter que encará-las. Amém? Irmã Maria José dizendo: eu recebo em nome de Jesus. Ariane, Deus te abençoe, querida. Amém. Também está recebendo a palavra. A missionária Zenaide, é isso mesmo? Pastor, Deus abençoe, querida. O Senhor é contigo. Bom dia, minha irmã. Deus te abençoe. Glória a Deus. Ok, olha aqui o Marcos Eane dizendo obediência. Glória a Deus, essa é de fato a palavra. Pastor Walter, amém? Filhão querido, dando aí o seu amém. Então, essa é a palavra, a importância de nós estarmos na ordem estabelecida por Deus. Ok, queridos? Na sexta-feira, às 10 da manhã, nós estaremos aqui de volta no nosso programa Tempos de Refrigério, e eu vou dar continuidade e finalizar a palavra desta semana. Nós estamos numa progressão, amém? Então uma palavra está conectada à outra. Então, mais uma vez, se você perdeu alguma palavra, algum encontro, você pode ir ao meu canal do YouTube e você vai ter lá, Alberto Pires, ok? Você vai ter lá à tua disposição todas as palavras, sejam aqui nos cultos, nas lives, para que você possa acessar e edificar a sua vida. O meu desejo é que você a cada dia cresça e se fortaleça em tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Agora eu vou fazer um pedido especial para você. Compartilhe essa live. Amém? Você pode ser um promotor desse encontro, levando a palavra a muitas outras pessoas, se você tão somente compartilhar aí na tua rede, né, na tua página do Facebook,
do Facebook, isso pode promover, e muitas pessoas de repente podem ter acesso, né, e ouvir essa palavra, ver esse encontro nosso aqui e serem abençoadas em nome do Senhor Jesus. Olha, pastora Regina, pastora, Deus abençoe, querida. Estava pedindo a Deus, olha aqui que importante, irmãos, estava pedindo a Deus uma confirmação diante dos protocolos estabelecidos nesses dias. Obrigado pela palavra. Amém, pastora Regina. Beijo no teu coração. Amém, irmã querida, o Senhor é contigo, glória a Deus. Então, queridos, hoje à noite nós temos o nosso encontro do grupo de vida, amém, o nosso discipulado que está acontecendo agora online, como família, em família nos reunimos para juntos compartilharmos a palavra do Senhor, amém? E sexta-feira, às 10 horas, volto aqui contigo em tempos de refrigério, tá bom? Um beijo no teu coração. Que a graça do Senhor Jesus abunde na sua vida, que a paz de Deus possa transbordar na sua vida e que a comunhão do Espírito Santo esteja sempre presente. Prossiga para o alvo.